Boa noite. Eu queria agradecer aos organizadores o convite feito a mim e ao meu amigo Benilton, colega, para organizar um módulo sobre identidade. Eu estive aqui desde o início da formação do café e por razões outras, há muito tempo eu não vinha. E é com muita alegria que eu encontro o mesmo espírito, a mesma vontade de discutir e debater coisas, desde o tempo que o Augusto Rodrigues estava aqui, que foi quem organizou, e com algumas pessoas e alguns animadores do café, como a Marta, o Giancarlo, agora hoje é o Mazili, tem a Gabriela, que também não conhecia. Mas, em suma, eu acredito que lugares como esse são lugares que a gente tem que cultivar, prestigiar e privilegiar, Freud diria que é o lugar da sublimação e o Winnicott diria que esse é o lugar de repouso, onde a gente repousa carregando pedra, seja dito, mas de qualquer maneira. É um lugar de repouso, porque é aí onde a imaginação ela pode funcionar no melhor. Agora, uma pequena correção ao Felipe, eu adoraria, mas não sou filósofo. Bem, eu sou psiquiatra, de fato, eu sou analista, Mas, em um outro dos meus trabalhos, eu me servi de um outro tópico em filosofia que dizia respeito à individualidade, à subjetividade. Isso talvez tenha feito com que algumas pessoas, às vezes, pudessem imaginar que eu transitava por aí. Não é esse o caso. Bem, eu queria agora começar a trabalhar a questão da identidade e do desenraizamento, que certamente vocês já ouviram falar aqui muitas e muitas vezes pelos outros colegas, que apresentaram o tema de diversos ângulos. Eu queria apresentar o tema num ângulo específico, que é o ângulo que me concerne mais diretamente, que é o ângulo da subjetividade, da relação individual que o psiquismo humano, que o sujeito humano pode ter diante da experiência de desenraizamento. Desenraizamento é uma palavra múltipla, certamente vocês já ouviram falar aqui do desenraizamento, porque em certos campos, em certas disciplinas das ciências humanas, como por exemplo a letra, ou mesmo no desconstrucionismo, certos autores veem isso como um fator de criatividade. Para alguns autores, em particular teóricos da literatura, e não propriamente os artistas, muitos acreditam que se desenraizar é a maneira que a gente tem de, tendo distância da gente mesmo, a gente ser capaz de uma fidelidade maior àquilo que o espírito humano podia conceber. Eu vou falar de desenraizamento de outra perspectiva. De uma perspectiva em que o desenraizamento é traumático. Isso é que eu quero um pouco abordar, porque eu acredito que na contemporaneidade, no mundo, mas também no Brasil, a gente vive uma época de surpresa, para uns de estarrecimento, para outros de incompreensão, e eu gostaria de, com esse trabalho, com essa conversa, contribuir minimamente como qualquer cidadão desse país, para que a gente possa entender melhor o que se passa entre a gente e que a gente possa dar um rumo melhor também, a essa nação e a esse país que padece de tantas dificuldades desde sua descoberta. Eu acredito naquilo que uma filósofa, essa assim política, que tem minha maior admiração, vocês certamente devem conhecer, que é a Hannah Arendt. A Arendt tem uma frase que eu acho lapidar, que eu acho inspiradora. Ela diz: os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para recomeçar. Eu acho que essa preocupação com o futuro, com o mundo que a gente deixa para as novas gerações, é uma meta boa que faz com que a vida valha a pena ser vivida.
De maneira que essa discussão não é um mero jogo de palavras, não é um mero divertimento intelectual. Espero que a gente possa realmente pensar que isso possa ser uma vírgula, ou um ponto e vírgula, no nosso diálogo sobre as dificuldades contemporâneas. Bom, feito esse prólogo, eu vou começar com algumas definições, para então tentar argumentar com vocês por etapa sobre o que eu acho que é o núcleo e o nó da hipótese que eu trago aqui para esse encontro. Primeiro, identidade. Identidade, do ponto de vista psicanalítico, é uma forma de subjetivação. O que é forma de subjetivação? Forma de subjetivação é todo o processo psicológico que faz com que nós tenhamos autoconhecimento e autoconsciência de quem somos. A identidade é uma forma de subjetivação particular porque ela nos permite ter acesso e aceder àquilo que a gente sente e vive como sendo nossa unidade. Existem outras formas de subjetivação. Sonhos, atos falhos, impulsos, lembranças, sentimentos. Tudo isso são formas de subjetivação. São maneira que o psiquismo tem de marcar nossa singularidade e nossa idiosincrasia. Nenhuma delas, no entanto, é tão potente para nos dar o sentimento de unicidade. E eu vou tentar procurar mostrar para vocês que como esse sentimento é necessário e como, em condições onde esse sentimento ele é ameaçado, como a gente pode reagir. Pois bem, a identidade, então, que é essa formação subjetiva específica, que nos ajuda a construir, a formar o sentimento de identidade, ela tem um aspecto estrutural e um aspecto histórico-cultural. O aspecto estrutural é aquele que é comum a todos nós. Esse aspecto estrutural da identidade, ele é formado por duas dimensões. A dimensão que a gente chama de ipseidade, e a dimensão que a gente chama de idem, de mesmidade. O que é a dimensão ipse? A dimensão ipse é que nos fornece a experiência de que nossa existência é única em meio à unicidade de outras existências. É, por assim dizer, uma unidade no espaço, uma unidade diferencial com outras unidades. E a dimensão idem, ou a dimensão de mesmidade, é aquela que nos dá a unidade no tempo, apesar das mudanças que nós sofremos. Mudanças físicas, de gosto, de profissão, de status sociais, né? A dimensão de mesmidade é aquilo que faz com que a gente ache que é o mesmo, ou pense que é o mesmo, dos 4 anos de idade até a morte, quando se morre envelhecido. Todas essas mudanças, no entanto, têm um fio. Esse fio a gente pode ver, ele é explicado de várias maneiras, não interessa agora no momento, interessa dizer que a identidade tem na dimensão de ipseidade, de unidade, uma das suas regiões de conforto, uma das suas regiões de equilíbrio. A outra dimensão da identidade, ou outro aspecto, o aspecto histórico, cultural, esse não é comum a todos nós. Esse é localizado, geográfica, historicamente. E essa localização histórico-geográfica é a localização, que eu vou falar aqui, da cultura ocidental, na qual nós fomos socializados. Que dimensão histórico-estrutural é essa? Também é uma dimensão bifronte. É a dimensão entre identidade privada e identidade pública. Uma categoria da subjetividade, uma categoria do existir pessoal, que nem sempre houve, que nem sempre transitou no mundo dos negócios humanos, e que foi basicamente a modernidade europeia, basicamente aquilo que antecedeu a Revolução Francesa e a pós-Revolução Francesa, que criou essas faixas, né? Essas duas esferas, a esfera da identidade pública e a esfera da identidade privada. A identidade pública é a identidade que a gente partilha com os outros, ou pode ser partilhável, lógica ou empiricamente.
É a identidade de professor, a sua identidade política, a sua identidade das mais variadas possíveis, né? Essa identidade, ela possui traços em comuns que são generalizáveis. A identidade privada, pelo contrário, é o espaço de liberdade de cada um. É ali onde sua idiosincrasia predomina. A identidade privada é o espaço da imaginação, da particularidade afetiva, cognitiva, intelectual. É ali onde você respira, onde você ganha densidade, onde você sai da luz do público e vai reencontrar consigo de uma maneira que é única. Essa identidade privada, por isso mesmo, dificilmente pode ser partilhável. Essa identidade privada é alguma coisa, e os literatos e os artistas, né, são mais ou menos peritos, e uma das habilidades deles é de tentar fazer com que a gente consiga se identificar com esse universo íntimo, que é tão pessoal, que é tão único. Quando eles conseguem, bom, são bem-sucedidos. Essa identidade, obviamente, ela não tem critério, nem tem traços que possam ser generalizáveis. Claro, evidentemente, tudo depende da imaginação. No universo de Borges, no universo de Philip Dick, a gente pode pensar qualquer coisa partilhada com todo mundo. Posso dizer, sonhar em ouvir estrelas, dificilmente a gente pode querer que seja uma marca de várias pessoas. Mas Borges poderia dizer sim, né? Ou então, tem duas mãos e o sentimento do mundo, a gente pode dizer, nem todo mundo vai ser classificado como quem? Aquele é um tipo que tem duas mãos e o sentimento do mundo. Dificilmente. Embora a gente também pudesse, quem dera o Drummond tivesse essa força, a gente talvez, né, fosse um tipo físico, um tipo humano até mais bonito. Desde que a poesia pudesse encharcar a vida da gente com aquela qualidade drummondiana. Muito bem. Qual é, então, o enredo, o script do meu argumento? É que o desenraizamento, que é um fenômeno que eu pretendo abordar com vocês minimamente, ele pode fazer com que haja uma crise na identidade. E uma vez que há essa crise na identidade, o psiquismo reage com um tipo de angústia e defesa de angústia que é muito particular e também muito nocivo, muito pesado, muito oneroso para a vida social, né? O desenraizamento, ele pode atingir a identidade de três maneiras principais. A primeira é fazendo com que a mudança na identidade pública desorganize profundamente a identidade privada. A gente vai ver exemplos disso. O outro que pode haver é que o desenraizamento é que a mudança na vida pública pode fazer com que pessoas que tenham a identidade pública estabilizadas se reconheçam como tendo valores, né, de paternidade, ou de profissão, ou de filiação política ou religiosa, o que quer que seja, pode alterar esse equilíbrio de tal maneira que a pessoa também se sinta desorientada, mais ou menos sem encontrar. E o desenraizamento, enfim, ele pode privar pessoas, em determinados momentos, de ter acesso, de serem suporte, de se apropriarem de certas identidades que são identidades valorizadas, identidades públicas aprovadas, que suscitam admiração ou que são recomendadas. Essas três maneiras que existem, então, do fenômeno do desenraizamento a atingir as identidades públicas e privadas, elas acabam produzindo uma sorte de desorientação cultural que, como eu já disse, nós temos muito trabalho para recompor. Isso dito, o desenraizamento, como eu estou usando agora, é um desenraizamento muito voltado para a ideia do desenraizamento psicológico, para a experiência psicológica do indivíduo. Desenraizamento, nesse sentido, é a experiência de perda de vínculos de uma determinada forma de vida. O que é a experiência de perda de vínculos de uma determinada forma de vida?
é quando os mecanismos básicos de ajuste e de reconhecimento de si acabam sendo desestruturados, desorganizados. É a maneira pela qual o enraizamento, a maneira pela qual no enraizamento a gente se reconhece como um que é semelhante ao outro, um que é diferente do outro, em suma, todo esse conjunto de hábitos, de percepções, que nos fazem saber que a gente é um, o outro é o outro, e que os dois consentem em tais ou quais prática de viver cotidiano, desde a ideia de que a gente sai, dá bom dia e o outro responde bom dia, salvo estiver muito mal-humorado, mas que a gente espera e aposta um pouco na fidelidade, na benevolência, na previsibilidade de certos gestos. Se eu saio para trabalhar, ninguém pode dizer que isso é crime. Se eu saio para me divertir, ninguém pode dizer que isso é transgressão. Se eu saio para ter um encontro amoroso, ninguém vai dizer que isso é um pecado ou que eu fui endemoniado, eu não estou mais na Idade Média. Esse conjunto de atos e gestos cotidianos que nos fazem perceber, no meio absolutamente familiar, pois bem, a gente pode perder isso de várias maneiras. Isso pode sofrer um terremoto. A perda desses vínculos e a gente ficar como que flutuando é o que eu estou chamando de desenraizamento. Esse desenraizamento, então, é qualquer coisa que venha produzir toda uma série de reações psicológicas muito particulares e que eu vou recensear agora, porque eu penso que dependendo dessas reações, a gente pode se ver a braço com um momento de estresse cultural muito forte. Desenraizamento como noção, em ciências humanas, como noção, como conceito propriamente dito, que explica um mecanismo de formação cultural, é algo recente, né? Ele era usado, a palavra, na linguagem ordinária, mas nunca como um conceito. Ele começou a ser usado como conceito no século XIX. E, curiosamente, foram os pensadores conservadores, aqueles pensadores antimodernos ou anti-iluministas que estavam insatisfeitos ou que se achavam desorientados ou órfãos da Revolução Democrática Republicana, né, que a França tinha instaurado. Suma, os efeitos posteriores da Revolução Francesa, o impacto que teve depois da Guerra Napoleônica, né, o redesenho cultural e político da Europa, com todas as consequências, fez com que esses pensadores conservadores, eles acusassem aquela desordem como sendo qualquer coisa da ordem. Aliás, eles acusassem o modernismo e o iluminismo como sendo responsável por aquela mudança. Então, eles achavam que o racionalismo, o ateísmo, o desprezo pela família, pela moralidade tradicional, tinha desembocado numa espécie de niilismo cívico, numa espécie de falta de amor e de apego pela nacionalidade, pelos valores, pelo país, que eles achavam que era responsável pela decadência do Ocidente. Isso, com um pensador como Spengler, passou a ser alguma coisa epidêmica. Muitos desses autores, depois no debate, se vocês tiverem interesse, eu posso citar um ou outro, até porque muitos foram ressuscitados no panorama cultural brasileiro atual. Pois bem, muitos desses pensadores, eles achavam que, efetivamente, a gente estava vivendo um declínio, que era uma espécie de fim do mundo, que as pessoas tinham perdido qualquer noção de honra, qualquer noção de reverência, qualquer noção de autoridade, né? Eles tinham e tiveram, como ainda tem, muita dificuldade em imaginar que justamente a democracia é um sistema e um regime que se autorretifica, que se autocorrige e que se define por excelência como uma sociedade aberta, como um regime de experimentação constante na direção daquilo que é o lema que a Revolução Francesa criou, né? Nós estamos sempre revendo o que somos, com vistas à maior liberdade, à maior igualdade e à maior fraternidade. Quer dizer, para esses autores, esses pensadores, desenraizar-se seria você romper o pacto do trono com o altar. Eram nostálgicos do antigo regime, da sociedade de estamentos, de casta,
onde cada um tinha seu lugar e ninguém podia discutir, né, o que é que era, o que é que significava ser nobre ou plebeu, terceiro estado, ou o que quer que fosse. Isso do lado do pensamento conservador. Do lado do pensamento crítico, os trabalhos sobre desenraizamento são mais recentes, começaram praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. E eu vou abreviar, porque, em geral, todos eles vinham de duas matrizes, né? Uma matriz que eu chamaria marxista e outra weberiana. Qual era a marxista? Era a ideologia de mercado, era o modo de produção econômica, era a criação de desemprego, era a precarização do trabalho, era a acumulação de desigualdades, era a superexploração, o que fazia com que a divisão de classe se acentuasse, etc, etc. No lado weberiano, era a ideia de que o aumento da racionalização e da burocratização da vida, pelo progresso e crescimento descomunal dos meios técnicos de gestão e de produtividade, havia feito com que as pessoas viessem a perder o encantamento do mundo, donde a apatia, né, donde a falta de curiosidade, donde a inércia, donde se deixar efetivamente cair num pessimismo niilista que vinha de muitas dessas coisas. Bom, esse pensamento teve pensadores, né, teve autores geniais, né, modernamente, um Marcuse, um Philippe Riffe, um Guy Debord, um Baudrillard, né, um Lasch, Sennett, e sem contar, eu acho, com o maior de todos eles, porque é um intelectual de proa, e nós estávamos falando sobre ele ainda há pouco, infelizmente, né, morreu, que é o Bauman. É um homem de uma cultura extraordinária, um intelectual à la século XIX, efetivamente como a tradição humanista forjou, e que acabava num tom não desalentado, mas num tom constatado, um tom sério, que nós destruímos a civilização para constituir bandos de pessoas que, grosso modo, a gente pode dividir entre turistas e párias, né? Aqueles que têm acesso a tudo, que têm mobilidade, que têm condições de perceber o mundo, né, de uma ótica da águia, enquanto que outros que estão regionalizados, que estão presos àquilo ali, sem nenhuma segurança, e que têm do mundo, para falar como Nietzsche, né, a visão de rã, ou seja, de baixo para cima, sem conseguir absolutamente perceber como se localizar. Esse desenraizamento, no entanto, teve duas tradutoras que vão ser a tradutora de Skoll, e acho que eu vou me servir absolutamente, embora de rápido. A Hannah Arendt, que eu já falei, e a Simone Weil. Qual é a particularidade das duas que me faz escolhê-las, né, como interlocutoras privilegiadas? É que ambas viram a dimensão psicológica do enraizamento integrada à visão político-social das duas. Arendt, ela dizia que o desenraizamento significa a superfluidade e o estado de isolamento e solidão em que a sociedade de massas, com a produção capitalista, produz. É como se aquilo que foi sendo, e a produtividade crescendo, ela foi desfazendo os estamentos, foi lançando os indivíduos numa espécie de imprevisibilidade absoluta, e mais do que isso, foi fazendo com que alguns se sentissem como absolutamente redundantes. Com eles ou sem eles, o mundo gira. O que eles têm a dizer, sentir ou fazer é igual. Eles estão na margem de uma sociedade, né? São grupos de pessoas, hordas de pessoas, que estão absolutamente fora do circuito cultural, intelectual, etc., e que têm muito pouco abrigo para qualquer coisa que ratifique, que legitime a identidade que eles podem portar. São isolados, estão como uma multidão solitária, são pessoas esgarçadas que circulam e que transitam sem um ponto de amarração, sem vínculos emocionais de porte. Esse exército, essa legião de indivíduos, Arendt falava, eles são presa fácil de autoritarismo e totalitarismo. Eles buscam o tempo inteiro um lugar no mundo, coisa que a gente vai ver. Muitas vezes o líder autoritário demagogo promete. A classificação da Weil é outra. Ela pensava no desenraizamento
sobretudo como causador de 3 grandes fenômenos culturais que tinham um impacto individual grande. Um ela chamava desordem, o outro medo e outra insegurança. Basicamente, a desordem é o estado social que lhe impede de fazer aquilo que você sabe fazer, o seu melhor talento, que lhe impede de exercer o seu dever que você estava habituado, que devia ser feito, que lhe impede de ser pai, que lhe impede de ser filho, que lhe impede de ser professor, porque ele retira qualquer condição social de exercício disso, porque proletariza a paternidade, porque retira a possibilidade da pessoa manter sua própria vida. Ou se é professor, começa a lhe impedir de ser professor de acordo com aquilo que o ideário democrático recomenda, ou seja, de passar uma peneira e de dizer, até segunda ordem, essa ideia é boa, mas se aparece uma melhor, do ponto de vista da fidelidade aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, é essa que nós vamos querer. Em suma, a desordem é impedir que a pessoa faça aquilo que toda a vida se preparou para fazer. O medo vem da desproporção de força entre alguém que é intimidado e paralisa sua atividade na vida pela ameaça de violência do outro. Finalmente, a insegurança vem da imprevisibilidade da sociedade desorganizada, ou então pela imprevisibilidade do chefe autoritário quando já está vivendo sobre isso. O que é imprevisibilidade? Imprevisibilidade é, por exemplo, eu não saber se hoje ou amanhã a regra de diálogo civilizado, por exemplo, entre pessoas interessadas por conhecimento, né, reza e prega que eu argumento uma coisa, dou fundamento, você do outro lado contra-argumenta, a gente pesa, mede, se empatar, a gente diz non liquid. Se o outro conceder que você tem mais argumentos, eu aceito. A regra, por exemplo, que ela chama de segurança ou disso tudo, né, que ela vem dizendo, a Simone Weil, é que isso tudo é posto entre parênteses, quando não absolutamente anulado. Eu posso rezar Padre Nosso e a pessoa pode dizer, você está não injúria. Eu digo, bom, mas você é católico ou cristão? Sou. Mas o quê? Bom, mas quem está dizendo é você. E o que sair da sua boca é insulto. Quer dizer, é um exemplo do que o estado de desairramento pode produzir como insegurança, né? E uma vez que produz uma insegurança, esse tipo de angústia que a gente sofre também é um tipo de angústia especial, e aqui eu acho que Freud tem muita coisa a dizer. Normalmente a angústia freudiana, que a gente está mais ou menos habituado a ver, é a angústia pela frustração do prazer. Quer dizer, o sujeito investe em um determinado objeto libidinalmente. Que ele é objeto, ele é proibido. Pelo complexo de Édipo ou qualquer outra coisa. Eu, então, retiro o investimento do objeto, que é o desprazer, e coloco em mim, na fantasia. Quando não, em mim como ego, como é o caso do narcisismo. Então, a frustração sexual, a frustração da pulsão sexual ou a privação, ela pode ser compensada pela metaforização, deslocamento do objeto, ela pode ser compensada pelo simulacro, ela pode ser compensada, em suma, por aquilo que Freud chamou de realização alucinatória do desejo. Em suma, quando eu sou frustrado sexualmente, a angústia que aquilo gera, ela pode ser recapturada e transformada em alguma coisa que me dá um prazer substituto, talvez diminuto, mas ainda da ordem do prazer. No que concerne a angústia de sobrevivência, aquilo que ameaça a sobrevida, o que Freud chamava de pulsão do ego, o destino é outro. Não há substituto. Em vez de prazer, eu tenho dor. Ou seja, o objeto perdido, não há como recuperá-lo, exceto por um esforço, por uma violência pessoal, por uma espécie de trabalho dobrado no sentido de curvar e de contornar a dificuldade. Pois bem, qual é a minha hipótese? A minha hipótese que é no desenraizamento, a identidade desenraizada, ela se vê ameaçada por algo dessa ordem. É como se o sujeito imaginasse ou sentisse, né, que ele está sendo privado de qualquer coisa que é sua própria vida. Pode ser a vida física ou a vida moral. Vejam só, na frustração, no regime
no registro da sexualidade, a grande questão é quando, com quem eu posso ter prazer. Essa, basicamente, é a tradução do Édipo. Não é com a mãe. Vai ser mais tarde, quando obedece a lei do parentesco, que você vai ter acesso a alguém que não está no seu clã endogâmico. Então, quando, em que intensidade e com quem eu posso ter prazer? A grande questão sexual, erótica. No terreno da sobrevivência, a questão é outra. É como eu posso ser e o que eu posso ser. Como é que eu vou existir, como é que eu vou ter experiência de continuidade da minha existência e com que predicados e de quais maneiras. É uma coisa de base, é uma coisa que soa uma ameaça à ordem vital. E como ameaça à ordem vital, isso também aciona defesas, esse caso da angústia de sobrevivência, da angústia de contrariedade da pulsão de ego, da angústia de autoconservação, você vai ter defesas que, eu repito, são muito mais complicadas, muito mais difíceis de você resolver no espaço da cultura. Né? Primeira defesa, que eu vou dar mais ou menos umas 4, é a reação de ódio. O objeto me frustra, eu não substituo ele por outra coisa. Eu o odeio. Eu quero exterminá-lo, físico ou moralmente. A outra grande defesa é a defesa de repetição do trauma. Eu evoco o trauma para quê? Para poder, com a evocação, eu tentar magicamente me transformar e ser capaz de suportar aquela dor. Porque como eu era, ou da maneira como eu fui, a gente tende a acreditar que aquilo é absolutamente inassimilável. É outra grande forma de defesa da angústia de separação ou angústia de abandono. A outra grande forma de defesa que existe também, né, é a regressão imaginária a um estado anterior da vida ou da cultura em que eu acredito que, se eu voltar, eu vou poder viver de novo numa espécie de reino encantado onde o trauma do desenraizamento não existe. Claro que essa recuperação do passado, né, ela, e recuperação idealizada, evidentemente, recuperação fantasmática, ela não me tira do presente nem das dificuldades e das adversidades, dos obstáculos que eu estou vivendo. Mas também existe. Finalmente, o último, né, que eu chamaria mecanismo de defesa contra a angústia e sobrevivência, e que eu acho, pela extensão e pelo alcance, o mais nefasto, é eu erotizar de maneira paroxística uma pessoa ou um ideal que eu fantasio como onipotente e capaz de me proteger da ameaça de morte. Essa pessoa é o líder, essa pessoa é o Führer, essa pessoa é o Salvador, essa pessoa eu abro mão da minha individualidade para fazer com que ela magicamente reabsorva a minha insignificância ou fraqueza e eu me dilua e ganhe a magnificência, ganhe a grandiosidade falsa que aquele ídolo verdadeiramente idolatro, aquele ídolo magicamente vai poder suprir ou compensar. Né? Uma vez dito isso aí, que são as grandes linhas, eu gostaria de ilustrar essas defesas que eu estou dizendo. Né? São ilustrações de teoria da psicologia, né? Ou são ilustrações, muitas vezes, tomadas da literatura. No caso, por exemplo, ou então de vida comum, no caso da primeira reação, que é a reação de ódio ao elemento frustrante. Esse ódio pode ser ódio físico, né? Pode ser desejo de extermínio físico ou de assassinato moral. Se vocês tomam, por exemplo, o caso de uma forma de desenraizamento, que é o sujeito que está enraizado, e o Christopher Bollas diz, de maneira quase patológica na cultura. É o que ele chama de self de condomínio, ou self enjaulado. É alguém que está tal modo inserido dentro do circuito que ele não tem mais nenhuma capacidade, nenhuma versatilidade para poder absorver o que quer que seja inovação. Essa pessoa, diante do surgimento de novas identidades, segundo a dinâmica da cultura,
essa pessoa reage com alergia. Ela acredita que está sendo despossuída de alguma coisa que só ela poderia ter. Respeito, dignidade com a maneira que ela vive, com os gostos que ela tem. Isso parece efetivamente um ataque que tem uma profundidade que a gente só mede pela reação, muitas vezes. É claro que uma reação como essa é uma reação que muitas vezes abala, e a gente vê, então, todo esse cultivo que existe de raiva, de enraivecimento, né? De polêmicas que ganham um tom absolutamente exorbitante. Mas um exemplo, por exemplo, do trabalho que dá essa espécie de ressentimento de quem acha que está sendo deslocado de um lugar privilegiado para poder abrir espaço e outros entrarem e serem considerados igualmente cidadãos de primeira classe, um exemplo típico é a questão do racismo no Brasil. Né? Do lado de quem é racista, é aquela ideia. É um absurdo isso não existe, é um pensamento mágico, só existe quando começou a ser dito. Isso agora, a falácia da reversão da acusação é alguma coisa encontrada frequentemente. Não existia isso no Brasil. De repente se começou a falar, e quem começou a falar são uns desocupados, uns ociosos, está entendendo? Uns extravagantes, uns dissidentes, uns ressentidos. Gente que não presta começou a criar alguma coisa que nunca existia, que a gente vivia no universo Gilberto Freiriano. Daquela casa grande, daquela senzala, vivendo uma lua de mel permanente. Agora, isso é o trabalho deles. E quem efetivamente diz, mas olha, isso não é possível, ninguém tem passe de mágica, ninguém tem vara de condão para inventar qualquer coisa, eu não posso inventar agora que a gente é lunático vestido de terreno, embora muita gente tenha essa suspeita. Né? A gente é lunático vestido de terreno, terrestre, não é isso? Do lado da população brasileira, que quer gozar dos direitos que legitimamente lhe pertencem, você também exige um trabalho psíquico fenomenal. Dá o exemplo do negro, a palavra negro. A palavra negro foi uma palavra usada toda a vida com um conteúdo pejorativo terrível. A palavra negro foi criada, inclusive, dentro do que a gente conhece como sendo ideologia das raças. Né? Eu digo ideologia das raças porque um dos problemas da ideologia é achar que raça é um tipo natural. Não é? Evidentemente, a gente teve, no século XIX, dezenas de possibilidades de classificações raciais. Eu vou dizer uma para vocês, para poder mostrar como a narrativa e a construção cultural acaba naturalizando e fazendo parecer algo que é da ordem da pedra, da água, alguma coisa que foi pura invenção de meia dúzia de ideólogos. Tem um naturalista alemão chamado Lorenz Jochen. Muita gente conhece ele pouco. Ele é muito conhecido, foi até um embriologista. Esse homem, na época dele, ele vivia disputando com os antropólogos ingleses e franceses, que, pelo fato de dominar o mundo, acabaram criando tudo que era de raça para justificar a supremacia do branco metropolitano. Né? Inventaram raça branca, amarela, vermelha e negra. Não deu certo, porque os amarelos enriqueceram, então já não se via mais. E os vermelhos, John Wayne acabou. Quer dizer, em tudo que foi de western, pele vermelha foi embora. Então, não deu certo. Mas inventaram o tal do branco e do negro e o que é pior, mulato, mestiço no meio. Bem, o Lorenz Jochen dizia isso é alguma coisa de absurdo, isso é de uma extravagância, de uma imprecisão enorme. As raças são 5. Como é que ele não percebe? São as raças visuais, auditivas, táteis, olfativas e gustativas. Isso aqui é um leque de raças que revela muito mais a realidade do que as pessoas são. Por exemplo, o europeu é raça visual. Por quê? Porque ele é voltado para as belas artes. Ele tem o tato, se você quiser, né, de perceber o belo, consequentemente, e vai descendo por aí até chegar nos aborígenes, que esses, coitados, são só gustativos e táteis, o resto não. Que olfativo ainda vai um pouquinho para cá, se você quiser, auditivo também,
porque tem toda a composição musical austro-alemã que não podia ser jogada fora como sendo um traço de inferioridade, mas o resto não. O que acontece? As raças de Lorenz Jochen não funcionaram simplesmente porque a Alemanha não tinha o potencial imperial que a França e a Inglaterra tinham. Eles dominaram e impuseram a gente isso. Pois bem, qual é o trabalho, então, dessas pessoas discriminadas como negros estão tendo que ter? O que eu acho um trabalho excessivo que era completamente ou deveria ser desnecessário. Eles têm que assumir esse estigma para, de dentro, desmontá-lo. Tem que dizer, eu sou preto, eu sou black, está entendendo? A partir daí eu quero ter direito, porque, em nome dessa estupidez, vocês discriminaram e colocaram numa situação de exclusão milhões de pessoas. Contaram uma notícia falsa da colonização, contaram uma história falsa da escravidão, contaram a história falsa de que as pessoas eram preguiçosas, de que eram os próprios chefes de tribo africana da colonização, inventaram uma série de coisas para justificar a opressão. Agora, não só tem que ter o trabalho de assumir uma identidade que ele sabe que foi construída com vista à opressão, para de dentro dela construir outra narrativa, desconstruir e mostrar de que engrenagem aquilo é feito. Além do mais, uma vez que assume isso, ele não pode ser vítima da clausura identitária, de ficar aprisionado naquilo. E não pode se deixar interpelar ou ser interpelado exclusivamente isso, porque ninguém diz, quando uma pessoa se autodeclara branca, qualquer que seja, né? Ninguém diz, bom, agora vai falar um branco, agora vai falar um branco, agora vai falar um branco, isso que é o branco. Diz isso. Né? O lugar de fala é um lugar estratégico. O lugar de fala é um lugar absolutamente necessário, enquanto você permite a muitas pessoas alcançarem o espaço de liberdade que lhe dê o direito de escolher falar de que lugar ele queira, porque ele quer falar do lugar do humano. É isso que nossos princípios democráticos, é isso que nossa ética humanista preconiza. Pois bem, eu estou dando um exemplo do que é que a relação de ódio com esses tipos que o Bola chama de normopata, ou seja, é o normótico, porque tem neurótico, tem psicótico. Normótico é uma pessoa com a doença da normalidade, é uma pessoa que eu não uso doença porque eu acho que é estigma, mas de qualquer maneira, é alguém de tal modo, como diria Nietzsche, né, de pé e cara, metido no estilo de vida, que ele é incapaz de sentir outro cheiro que não dele. Quer dizer, para falar com a raça de Jochen. Né? Agora, a outra maneira que você tem de tentar vencer o trauma do desenraizamento, que sacode, desbalanceia a identidade, é o que eu chamaria da rememoração idealizada, da tentativa idealizada de você construir, né, de novo, um passado pré-traumático onde você encontrasse aquilo que seria sua condição de conforto. Aí eu vou permitir a vocês, eu estou com controle do tempo, não se incomode, eu vou permitir a vocês para citar o que é um exemplo dessa repetição, em que a repetição da dor tenta transformar a pessoa em qualquer coisa que ela não é, para ela conseguir vencer a mutilação identitária que ela está sofrendo. Eu vou citar para vocês um trecho do livro da Charlotte Berhardt, que se chama Sonhos do Terceiro Reich. Eu aconselharia vivamente a quem leu esse livro. O sonho é o seguinte, resumindo, o homem lá, ele não é nazista, no sonho, ele é um empresário, ele sonha que está entre os empregados dele, no meio da fila, e ele é obrigado a fazer a saudação nazista na frente de Goebbels, que está no final da linha. Ele tenta o tempo inteiro levantar o braço sem conseguir. Faz o maior esforço para conseguir levantar o braço. No momento que ele consegue levantar o braço com a infame saudação nazista, o Goebbels diz, eu não quero sua saudação. Ele fica paralisado, com o braço ali, o Goebbels vai embora, e ele sente, então, um maior constrangimento, um misto de mal-estar horroroso na frente dos subordinados deles. Vocês vejam,
O que ele tentou? Ele tentou fazer o que alguém, nesse tipo de situação desesperada, com a violência da opressão, faz. Ele tentou se metamorfosear. Ele tentou virar barata. Ele quis interiormente, até no sonho, ser nazista. Como se isso pudesse ser. Quer dizer, a identidade pública de nazista desorganizou o que era o discernimento moral, os princípios éticos mais básicos dessa pessoa. E ele se via obrigado a fazer aquilo. O resultado é que ele não é nem uma coisa nem outra, porque paralisado, o congelamento do gesto, ele nem é não nazista nem nazista. E esse paralisia, que é a apatia, é tudo aquilo que governo autoritário ou totalitário deseja dos súditos. É que a gente pare, que a gente fique com esse gesto parado no ar, que a gente não se define, que a gente diga, não, eu sei o que é bom e isso não é. Né? Você pode até. O outro exemplo que eu posso dar disso é o exemplo onde o passado é, então, idealizado. O passado é idealizado como uma maneira básica de fazer uma viagem no tempo e voltar. Agora, o exemplo que eu vou dar é retirado da obra-prima da Svetlana Alexievich, que se chama O Fim do Homem Soviético, que é outro livro que eu garanto que ninguém vai se arrepender de ler. É uma obra-prima. Pois bem, tem 2 depoimentos que são formidáveis. Um depoimento é o seguinte: uma mulher lituana volta para Moscou, que ela é moscovita, e volta para depois, evidentemente, da abertura, da queda do regime patrocinada por Gorbachev. Quando ela volta, ela está com o marido dela, eles estavam lá, ela diz que foram recebidos por uma cidade estranha, desconhecida. O vento arrastava pela rua embalagem suja, pedaço de jornal, fazia barulho de garrafa vazia. Um velho bêbado, com o peito cheio de medalha, ficava cantando, enquanto estrangeiros riam dele, passavam a mão na cabeça, tiravam foto, gritavam coisas em italiano, francês, alemão. Aí ela pensa, tinham tanto medo de nós e agora é isso. Então o marido vai, e nisso aí, quando chega, tem um camelô vendendo uma série de coisas que eram bandeiras, flâmula, carteira do partido, condecoração militar. E ele pergunta, quanto custa essa medalha aí? Aí era uma medalha por bravura. Aí o ambulante diz, $20. E ele diz, e aquela da ordem do Lenin? Não, essa da ordem do Lenin é $100. Então o marido pergunta, e sua consciência? E aí começa a briga. Né? No outro relato, entende? É de um homem que dizia, olhando a situação que se passou, vender o nosso país por um par de jeans, um pacote de Marlboro e um chiclete. Fomos nós que destruímos tudo com nossas próprias mãos. Sonhávamos com um dia em que abriria um McDonald's e todo mundo poderia comprar uma Mercedes, um videocassete de plástico e vender filme pornô nas bancas. E ele conclui, a Rússia precisa de uma mão forte, mão de ferro, como Stalin. A Kromiev, que foi o general russo que se suicidou durante a época de Gorbachev, porque ele era contra o desarmamento que Gorbachev estava pretendendo, uma espécie de herói militar, ele disse, a Kromiev poderia ter virado o nosso Pinochet. Bom, vocês vejam o que é o efeito do desenraizamento. Né? A tonalidade dos 2 depoimentos é de uma espécie de ressentimento, de uma melancolia, de uma tristeza. Eles queriam conjugar, aliás, ou fazer coincidir a ideia que eles faziam de um passado idealizado com outras coisas, como eles diziam, mas eu lembro perfeitamente que vinham carregar a gente à noite, que a gente ouvia grito, que ouvia soluço, que ouvia bater de porta, e no dia seguinte nenhum amigo tá, eles sabem que aquilo ali era o Gulag, eles sabem que era a deportação, eles sabem que era internação em instituição psiquiátrica. Eles sabiam aquilo tudo. Ainda assim, parecia que havia uma grandiosidade no regime stalinista, uma igualdade que era efetivamente mentirosa. Que era efetivamente mentirosa. O esforço que as pessoas fazem
em época de desenraizamento, para se transformarem, conviverem com essa divisão subjetiva, é uma coisa gigantesca que só enfraquece, melancoliza, como é o caso desses personagens. Finalmente, vem a última defesa contra a angústia de morte, que essa eu acho que é a mais virulenta, porque é que tem um alcance social maior, que é a defesa pela criação do fetiche, do ídolo do Salvador. Esse, eu creio, que é o destino ou o drama daquela multidão solitária, daqueles supérfluos, é o drama da identidade invisível. São pessoas que não encontram lugar, como Bauman diz, né, nem entre o cosmopolitismo dourado, se vocês quiserem. O cosmopolitismo dourado é esse grupo de turistas, de pessoas que têm cultura, que têm educação, que viajam, que têm emprego, empregabilidade, que têm renda para ostentar os bens materiais e culturais de riqueza, né? E os outros, que efetivamente nunca apareceram, porque pertencem de fato ao lumpen. No meio do lumpen, entre o lumpen e esse, tem massa de pessoas que vem estarrecida que todos os valores que eles tinham estão sendo postos de cabeça para baixo. Ele não pode ser mais machista, ele não pode defender a heterossexualidade, ele não pode ser racista, ele não pode acreditar que gênero é uma coisa da natureza, ele não pode acreditar que não tem só uma religião certa, mas que religião é uma forma, está entendendo, de exercício de confessional, que é garantida a liberdade desde a Revolução Francesa, foi um dos itens garantidos, né? Cada um vai ter liberdade de confissão. Essas pessoas, como se dizia antigamente, ficaram sem pai nem mãe em frequência modulada. Essas pessoas são massa de manobra para todo esse tipo de líder, né? Que é um líder que começa a ser fetichizado no que ele é. O que quer que esse líder faça, ele vai ter sempre razão. O exemplo de Hitler é típico. Hitler tinha aquela campanha de raça pura e de ariano. Quando teve que fazer aliança com os japoneses, lutar contra os americanos, ele não teve dúvida. Ele nomeou os japoneses de arianos de honra. Acabou. Então, se o Führer disse agora, ele não tinha, o que ele disse agora contraria o que era antes, é porque essa é a nova verdade. E ele tem boas razões para dizer a nova verdade, por quê? Porque é o Führer que diz. Não preciso de outro argumento. Ora, isso, evidentemente, é alguma coisa que quando você abre mão de sua identidade esfarrapada e coloca nas mãos de alguém que você magnifica como Salvador, como aquele que vem lhe liberar da opressão de grupos ou subgrupos, isso tem uma potência explosiva gigantesca. E a potência explosiva gigantesca não vem só da adesão, em primeira instância. A potência explosiva gigantesca vem de dois fatos. Primeiro fato é que não existe regra para poder você saber se está ou não agradando o líder. Porque amanhã ele pode mudar de ideia. E você não sabe se sua dose exata de bajulação e servilismo é a correta. Porque, além do mais, tem concorrentes, né, para essa espécie de serviçal favorito. Primeira coisa é isso. Segundo lugar, porque você não tem efetivamente essa medida, porque a medida é o arbítrio, né, você começa a querer a disputar quem é o mais feroz súdito, quem é o mais feroz sabujo do líder ou da coalizão no poder. Isso gera o que Bauman chama, né, de uma perseguição estridente na criação de dissidentes, na criação de traidores, na criação de falsos súditos, na criação de falsos discípulos. Todo desvio, qualquer coisa que você passa para lá ou para cá pode ser tomado como infração. Você não é exatamente o discípulo que a gente queria. E, consequentemente, você tem a instalação de um estado de paranoia cultural que a gente conhece efetivamente quais são. A gente teve uma pequena amostra nos Estados Unidos no macartismo. Isso você viveu o tempo inteiro, né,
na União Soviética, você viveu na Alemanha hitleriana, está ali o inimigo do povo, e no lado de cá está ali é comunista, está ali o socialista, está ali o drogado, está ali o marginal, está ali o lobo em pele de cordeiro, ou então, quando não tem nada o que dizer, está ali o que odeiam a gente, porque tem inveja, porque detestam o nosso modo de vida. E o que é que você pode fazer com essas pessoas? O que você pode fazer é exterminar. Olha, o custo humano da angústia produzida pelo desenraizamento, eu acho gigantesco. Né? Vocês vão dizer, bom, mas só tem uma maneira de lidar com a mudança? Não. A gente pode lidar com a mudança? Sim. Com lidar com a mudança, se a gente internaliza um ideal de eu, em que a gente diga, a mudança é inevitável. A vida é completamente dinâmica. O que eu sei e o que eu creio pode ser qualquer coisa que está subjúdice. Subjúdice de quem? Dos meus pares. Né? Subjúdice daqueles que estão comigo numa mesma comunidade, que aceitam as mesmas regras democráticas de convívio, que aceitam as mesmas regras éticas de convívio. E quais são essas regras éticas? Eu vou citar, então, aqui, em homenagem a um dos homens mais notáveis que eu tive o privilégio de conhecer, que era o grande filósofo Richard Hort. Perguntaram a Hort, uma vez, qual deveria ser o nosso horizonte ético. E Hort respondeu, é de estender, tanto quanto possível, a referência do pronome nós. Quanto mais pessoas nós dissermos são como nós, quanto mais pessoas eu disser eu sou um deles, mas a gente tem a capacidade de não fazer mal ao outro, nem a si, e não infligir nem humilhação, nem dor física. Bom, eu agradeço a vocês a atenção e vamos ver se agora a gente discute um pouco o tema, tá? Obrigado. Hein? Obrigado, Jurandir, pela apresentação. A gente vai agora partir para as perguntas. Quem tiver aqui em Campinas e quiser enviar a pergunta, tem papeizinhos nas mesas, só anotar, passar para a produção. A gente está transmitindo também no YouTube, no nosso Facebook, no site, também no aplicativo. Só fazer alguns anúncios aqui. Para quem não tiver ainda o aplicativo do Instituto, só buscar na loja do Google ou na loja do iOS, Instituto CPFL, vocês vão ver a programação e os vídeos e também o ao vivo que a gente faz aqui no café. No site, vou pedir para todo mundo também, para quem ainda não se inscreveu, para receber as newsletters. No YouTube, que a gente está transmitindo também, para se inscreverem, para saber quando tem um ao vivo. E no Facebook a gente tem na verdade tem uma nova função agora no Facebook, que é o Watch Party. Então, quem estiver acompanhando pelo Facebook, pode clicar lá e ver com os amigos, dá para vocês acompanharem ao vivo o vídeo em um grupo separado. A gente vai para as perguntas agora, vieram várias perguntas, o Brasil inteiro está acompanhando, várias cidades. Pessoal, só pedir um silêncio aqui, por favor. Não estou atrapalhando a gravação, deve estar saindo o áudio. Enfim, vieram várias perguntas, o Brasil inteiro está acompanhando, várias cidades, pessoas de fora do Brasil também estão acompanhando, vieram anúncios de Londres aqui, mandando um abraço, congratulando pela palestra. E para abrir, a gente vai com a pergunta do Kelvin, que diz o seguinte: a identidade é definida pela biologia ou pela sociedade? Ou seja, a identidade está unida à parte hereditária de pai para filho, ou é mera criação de fatores sociais? Sim, eu diria ao Kelvin que depende de que identidade a gente está falando. Se a gente fala da identidade física, por exemplo, tipo fenótipo, alguém nasce louro, alto, moreno, negro, baixo. Bom, isso aí tem uma parte da determinação genética considerável. A identidade que eu estou falando é uma identidade sociocultural, psicológica. Essa, inegavelmente, ela tem como solo e como fundamento nossa disponibilidade sensório-motora, né?
Tem partes de nossa identidade que, efetivamente, a gente não pode construir do nada e, não obstante, ou malgrado, a disposição que a gente tem para exercer certos talentos. Por exemplo, pianista é uma identidade sociocultural, certamente. No local em que ninguém nunca toca piano, ou ninguém sabe o que é piano, numa tribo que desconheça isso, a pessoa não pode ser pianista. Né? Mas, no lugar que se toca piano, mesmo quem gosta de piano, não vai poder ser pianista se ele não tiver talento. Aquilo é preciso uma habilidade da atividade sensório-motora, que é a parte da biologia, que a pessoa vai ter que conciliar com a oferta do meio cultural. Agora, isso, quando eu falo de identidades como essa, que são identidades sociomorais, como identidades públicas e identidades privadas, essas, é claro que elas são perfeitamente historicizáveis, que elas são absolutamente sensíveis à mudança de cultura. A gente pode dar dezenas e dezenas de exemplos aqui. Em termos de moralidade, então, não se fala. Em termos de hábitos e de horizontes éticos, não. Um dia já foi perfeitamente natural que um pai patrício romano, ao nascer um filho do qual ele não gostasse porque era o segundo, ele fizesse assim, só matasse a criança. Ninguém ia contestar a paternidade de um patrício romano. Fazia parte do pátrio poder. Isso, atualmente, isso é inconcebível com o estatuto que a gente tem do afeto entre filhos. Né? Eu estou dando um pequeno exemplo do que pode ser a infinita variedade. Ver as próprias identidades políticas, como elas estão sendo revistas, né? Em boa parte, essa grande divisão que houve no século XIX de classes perdeu boa parte da importância diante de conflitos ou de divisão entre identidades no multiculturalismo. Quer dizer, políticas étnicas, políticas raciais, políticas sexuais, etc. Essas coisas vão se deslocando ou se aproximando em matéria de relevância. O fundamental é que, eu vou repetir, a gente possa entender que o valor maior dessa sociedade democrática, estou dizendo isso porque isso não é obrigatório para outras culturas. O valor maior dessa democracia é que ela se autorrevê e que ela diz qualquer coisa que é muito importante a gente entender e que eu vou repetir literalmente, eu não tive oportunidade de fazer, mas agora, diante da pergunta dele, eu teria condição de dizer que a gente é uma cultura que preza, como direito humano, alguma coisa que é o princípio fundamental. E qual é esse princípio fundamental? É a dignidade. E o que é dignidade? Dignidade, eu vou dar a exata definição de Kant na Metafísica dos Costumes. No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente. Mas, quando uma coisa está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Pois bem, o que nós queremos é que a dignidade como fim seja um direito extensível a todos nós. É um direito que a gente qualifica como universal. É um direito humano. Então, qualquer regra que venha contestar isso, qualquer regra que venha, joga isso na lata do lixo, é uma regra que quem está convertido a esse credo, como eu e milhões de outras pessoas, se não bilhões, nós podemos dizer, nós não estamos de acordo. Nós não estamos, ou você me prova racionalmente que você tem razão, dividir o mundo em castas, em estamentos inatos, né? Coisa que a Revolução Francesa revogou, ou então nós vamos continuar nos inspirando nesses pensadores, nesses atores históricos que nos deram um mundo muito mais igualitário, com muito mais sentido de decência e justiça do que o que veio antes. Uma pergunta que veio do público, do Carlos Alberto. O anonimato na internet tem propiciado o surgimento de fóruns de ódio.
frequentados por pessoas que disparam tiros em escolas, matam pessoas e depois se suicidam. Esses fóruns são espaços de criação de identidade. Que tipo de identidade? É preciso combatê-los? Eu diria que esses fóruns são espaços de desconstrução de identidade. Eles são fruto do desenraizamento. O que é que se passa, por exemplo, a meu ver, no caso de uma criança que atira e mata coleguinhas, né? Esses casos que a gente chama de assédio, ou de bullying em inglês, que sofreram e que se vingam dessa forma. É porque, por questões psicológicas ou questões de educação socioculturais, essas crianças aspiram de tal modo a serem normopatas, a serem como todos, que elas não suportam que aqueles a quem ela admira como sendo o tipo ideal as rejeite. Se você pensar, no fundo, é a pessoa que, bom, tem um tique, ou tem, sei lá, é um nerd, ou é mais gordinho, ou tem qualquer coisa, ou tem crença espiritual, ou tem uma sexualidade de outra ordem, quer dizer, um modo de fantasia sexual de outra ordem, que a média vai e zomba, discrimina. O desejo dele de pertencer à normopatia de tal ordem que a reação de ódio vai até o extermínio. A mesma coisa você pode dizer, não desses fóruns de escola, de ódio da internet, mas do exemplo outro, do tipo, que é um tipo médio. É o normopata narcísico, por assim dizer, se é que a gente pode duplicar a normopatia, né? Mas eu digo isso porque ele se acha que o tipo dele hegemônico, ele é um exemplar superior. Então, os iguais que divergem ou não acreditam nele, ele quer exterminar. Quer um exemplo? O exemplo dramático, não é brasileiro, é norueguês. O Anders Breivik, um terrorista cristão norueguês, conservador. O Breivik, tinha um encontro social-democrata. Ele matou 77 pessoas, feriu 51 pessoas, porque ele queria falar em nome do tipo ideal norueguês. Tinha ali outros tipos ideais noruegueses que não comungavam da ideia dele. Ele, narcisicamente e de forma macabra, achava que ele podia determinar quem vive ou quem morre, quem tem direito de viver ou a cidadania, porque ele se toma como um normopata de primeira classe. O clube dele não pode ser frequentado por social-democrata. Tem que ser só do jeito dele, conservador como ele é. Vocês vejam como isso não é construção de identidade, isso é enrijecimento, isso é desconstrução de identidade, isso é incapacidade de conviver com a pluralidade, incapacidade de viver com a criatividade e a invenção, que são a regra do modo de vida democrático. A pergunta que chegou pela internet, do Thales, o desenraizamento é uma questão geracional? É um fenômeno comum a uma geração que afrouxou os laços sociais em troca de uma vida mediada por imagens e interações digitais? Eu concordo com você que esse é um dos fatores e é uma definição bastante aceitável do desenraizamento, né? Mas você tem outras formas de desenraizamento. Você pensa nos migrantes, né? Você pense nas pessoas a quem é dito, por exemplo, olha, e não vai ter emprego para todo mundo. A pessoa diz, mas como? Não vai ter. Ele diz, mas minha vida inteira eu aprendi que eu deveria trabalhar, que o trabalho dignifica o homem. Que um homem ou uma mulher, de maneira genérica, sem trabalho, não é possível. Que foram gerações e gerações de escola, de família, de teorias, para poder formar uma massa de trabalhadores que nos Estados Unidos e na Europa Ocidental deram um pouco o modelo ao mundo de como a sociedade deve ser organizada. Uma sociedade organizada por trabalhadores na base. A gente acreditou nisso. Agora você diz que não é assim, não? Que mudou? Quem foi que mudou? Ah, a necessidade da economia. Espera aí, mas feita por quem? Que escândalo humano é esse? Ah, não,
pouco importa, né, as pessoas que deem um jeito na vida delas, porque o fato é que aqui tem uma lei de ferro, uma lei impessoal, anônima, matemática, científica, que diz não vai ter emprego para outro mundo, é Roma locuta, causa finita. Bom, isso desenraizar. Saber que você não pode contar com o que você tem para sobreviver, para se exprimir de modo criativo, para ter respeito e admiração do seu filho, da sua mulher, do seu vizinho, do outro. E, de repente, isso lhe é retirado, com a desenvoltura de quem troca camisa. Eu acho que isso faz com que você crie uma massa de ressentidos, uma massa de párias, uma massa de supérfluos que facilmente vão eleger ou querer ou escolher um líder demagogo, autoritário, retrógrado, que prometa a eles que vai resolver essa situação. Se vocês lerem, por exemplo, um romance genial também, eu pego o exemplo da literatura porque os artistas são tão capazes de passar a força do que é recentemente a vida, né, que eu acho que ninguém mais do que ele, não tem teórico de ciências humanas que chegue àquilo. Talvez algum de vocês conheçam o romance do Alfred Döblin, 1929, que escreveu Berlim Alexanderplatz. É notável. É notável, ele mostra como o personagem central, o protagonista, o Franz Bieberkopf, como ele tenta ser um cidadão. E as instituições não permitem. Ele é chutado o tempo inteiro, ele não tem lugar, ele é supérfluo. Ele vai ser o quê? De novo, criminoso. Tinha saído da cadeia e vai voltar, porque não havia lugar para ele. E, além de criminoso, vai trabalhar para o partido nazista. Porque ali ele tinha um lugar de pertencimento, ali ele tinha um lugar de filiação, ali ele tinha um lugar de importância, que tudo que disseram a ele, que era ético e bom ser, nunca conferiu. Honestidade, diligência, seriedade, compromisso, promessa, nada disso conta na hora de você dizer, olha, não tem lugar para você porque você é precificável. E como seu preço caiu, paciência, eu vou colocar outra coisa. Se eu olho kantianamente para isso, eu digo que não. Todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Quer dizer, o lema da bandeira da Revolução Americana, um deles. Então, eu não posso dizer, porque você caiu de preço na cotação, agora você vai embora para a sarjeta, porque nada do que você tem interessa a quem quer comprar. Eu acho isso um retrocesso democrático sem tamanho. E essas pessoas que são justamente as mais vulneráveis ao desenraizamento, eu entendo quando essas pessoas aderem como fanáticos a coisas absolutamente retrógradas, né? Mas a um ponto de serem medievais, em alguns casos, como ideia de cruzada, por exemplo. Cruzada religiosa. Né? Eu acho que ali, se alguém arrebanha pessoas como essa e diz, aqui você tem um lugar, aquilo você é o irmão, aqui você é respeitado, aquilo que você falar eu vou ouvir, todos nós, postos nessa situação, tem muita chance da gente entrar nesse barco. A gente é humano. A gente quer o amor do outro. A gente vive para o outro, para a interpelação do outro, para o desejo do outro. Desde pequenininho, quando é bebê, e depois em seguida. Sem esse olhar do outro, a gente é o quê? A gente é Kaspar Hauser. Aquele caso célebre do menino que foi criado, que nunca lidou com ninguém, e que saiu daquela toca, quando o professor descobriu, Kaspar Hauser saiu, ele tinha sido criado sem nenhum outro. Kaspar Hauser não sabia quando devia sorrir, quando devia chorar, quando devia ter dor, quando devia estar alegre, quando devia estar contente. Kaspar Hauser era um corpo humano esvaziado de subjetividade. Então a gente precisa do outro.
A gente precisa do reconhecimento, a gente precisa do pertencimento. Se a gente não tem no lugar A, a gente vai para o lugar B. E o lugar B pode ser o fundo do poço, para todo mundo que tem um mínimo de discernimento. Mas para quem está envolvido com um nada ou qualquer coisa, ele vai ser qualquer coisa. Mais uma do público. O Thales te pergunta se o bullying pode ser um ato de descarregar o ódio acumulado de agressões. Pode. O fenômeno do bullying, o fenômeno do assédio, é alguma coisa que existiu desde sempre. Se você pegar, de novo, vou para a literatura, para não falar da experiência de cada um, se você pegar, por exemplo, o Musil, que é o aluno Törles, ou o nosso Raul Pompeia, no Ateneu, você vai ver a prática do assédio e do bullying. O que é que fazia com que o bullying não subisse à tona com toda a força e toda a intensidade que ele tem hoje em dia? É que você imaginava que o ritual de masculinidade passava por aquela prova. É que você imaginava que era preciso aquilo para poder você provar a você e aos outros que você era homem, que você era macho. Consequentemente, se queixar daquilo, nem a própria pessoa assediada admitia, que era uma vergonha, porque ela não estava seguindo a regra, se você quiser, do ritual. Como em algumas tribos, é caminhar em cima de brasa, para poder saber que a partir dali, em certos rituais de entrada na vida adulta, de certas tribos. Então, agora, você vive numa época em que as pessoas dizem não. Tem vários tipos, por exemplo, de exercício da masculinidade. Esse é um. Você não é obrigado a seguir. Nesse momento, então, a criança, por menos que ela tenha isso tematizado, explícito, ela sente pela cultura, do que ela vê nos meios de comunicação, do que ela lê, do que os professores falam, dizem os pais, que ela está sendo privada de um direito e submetida a uma espécie de provação, de castigo, de humilhação, que, em absoluto, ela tem por que aceitar. Agora, com os instrumentos que a pessoa tem, que pode ser, às vezes, instrumento tosco, parcos, primitivos, imaturos, ela pode chegar a uma passagem a ato como essa, sobretudo se vive numa sociedade onde você compra arma como compra hambúrguer. Nesses casos, pior. Boa noite, obrigado pela nossa palestra. Eu vou ler minha pergunta, que é qual é a saída ou como se dá o trabalho clínico para a pessoa que sofre do desenraizamento em relação à sua identidade de gênero? Que, em primeiro lugar, onde ela fica, que ela já não está enraizada e com aquilo que foi imposto, pela sociedade ou pela família, e, num segundo momento, que ela se depara com a falta de suporte, seria o holding da sociedade, que não lhe dá a chance de ter uma vida normal. Certo. É uma boa pergunta, porque é um desses casos, uma dessas ocorrências, um desses eventos modernos, que está desestabilizando muito as identidades tradicionais. É claro que identidade de gênero, seja em que gradação, em que tonalidade, em que forma for, é qualquer coisa que está sendo discutida, e pela primeira vez, tanto quanto eu saiba, na história do Ocidente, tematizada como sendo alguma coisa de relevo humano. Quer dizer, as pessoas ainda têm instituições precárias, mas já têm muito mais do que tinham há 40 anos. Não precisa ir longe. A ideia de que aquilo é uma forma de vida particular, com estilo de desejo, de fantasia erótica, sexual, do que quer que seja, que tem direito de cidade, que nesse nível de experiência pessoal, o Estado nem a sociedade pode meter a mão nem oprimir, eu acho que, pela primeira vez, a gente está tendo ocasião de viver isso e ter instrumentos de instituição, de teoria, de prática, para poder lidar com eventuais
assédios ou brutalidade vinda da parte normopata da população, que se sente sacudida, que se sente absolutamente desorientada quando alguém diz que, olha, do lado de cá você tem uma pessoa que não é homem, não é mulher, é transgênero, e de tal ou qual tipo, etc, etc. Né? Boa parte das pessoas tradicionais, toda a vida, quando foram submetidas a isso, a gente sabe. E nós que somos clínicos, a gente sabe que muitas vezes os pais, parentes ou quem adulto encarregado têm dificuldade de entender isso. Às vezes as próprias crianças ou adolescentes, quando se descobrem com inclinação para portar os sinais físicos e atitudinais do outro gênero, que não aquele supostamente do sexo biológico, que é o dela, que isso é confuso, isso é complicado. Mas a maneira de lidar isso é você ter um farol maior. Vamos aumentar as instituições que são encarregadas. Hoje é mais fácil, os pais sofrem menos. No início da minha prática, eu vi homens dizerem: eu prefiro morrer a ser homossexual. Ou então, uma família chegar e dizer: o que é que o senhor pode fazer pelo meu filho? Eu dizer: eu não vou tratar seu filho, porque ele não tem doença. Eu vou querer que a gente entenda como é que você pode lidar com ele com esse tipo de fantasia de inclinação erótica. Ela disse: então, doutor, se é por falta de Deus, até logo, que eu vou procurar outro que cure. Hoje, nunca mais eu vi uma coisa dessa. Não existe. Então, há a possibilidade de você expandir a referência do pronome nós, como recomenda a Hort. A gente tem mostrado, parte da sociedade está fazendo um esforço de autoconstrução. Está fazendo um esforço, se você quiser, democrático, humanista, para dizer: peraí, a minha verdade é minha. O que eu tenho como princípio público, todos nós vamos obedecer. Mas um deles é de deixar a liberdade das pessoas experimentarem no privado e na intimidade aquilo que lhes autorrealiza. Isso eu estou de acordo. Eu vou consentir nisso? Vou. Eu não posso querer que os direitos humanos se apliquem só a mim e ao outro não. Quer dizer, o respeito que eu quero que me seja devido, eu tenho que entender que o outro também. Porque outra hora é outra coisa. Se a gente entra nesse tom, de repente é o seguinte: você é católico, vai para a forca. Você é protestante, vai queimado. Quer dizer, não pode. Eu acho que a ideia de identidade de gênero é um tema que surgiu, foi qualquer coisa que acompanhou, inclusive, de perto, não só o primeiro movimento feminista dos anos 60, 70, em seguida teve um enorme desenvolvimento por conta da discussão do flagelo da AIDS, né, onde a condição da então chamada homossexualidade feminina, o movimento gay, sobretudo masculino, homossexualidade masculina, me engano, veio à tona com uma discussão ampla na sociedade e muitos setores foram receptivos a rever seus próprios códigos. Né? Setores que, efetivamente, são setores mais abertos à cooperação e ao trânsito entre culturas e classes. A universidade, a imprensa e as artes. Não é à toa que esses três são, em geral, o alvo de ameaça dos estados autoritários. É porque eles sabem que aí é justamente um lugar de reserva que as democracias construíram para que essas experimentações tenham ressonância, para que a novidade da cultura ela possa ser transferida para a maior parte do povo e receber de volta e reelaborar. Então, esses setores são setores que são frágeis no primeiro momento de governo autoritário, mas são setores que têm que resistir absolutamente. Como é que é resistir? É fazer o que tem que ser feito, imperar a ordem. Não ter medo dessa violência que às vezes é dragão de papel e não ter insegurança, ou seja, ter confiança no seu próprio valor. Então, no caso dos transgêneros, e pode ser para outras identidades, por exemplo, por discapacitados, pessoas que até então tinham limitações físicas e que eram vistas e denominadas de maneira pejorativa, com déficit ou o que quer que seja, essas pessoas têm direito. Vamos construir acessibilidade, vamos ouvi-la, vamos vir falar de que lugar ela fala. Né? Esse mundo não é um mundo do céu, é um mundo de autocorreção, de autorretificação, de aperfeiçoamento democrático. É isso. É a gente olhar de novo esses princípios que a gente está de acordo em viver
dizer que isso é possível. E não retroceder à pré-modernidade. E não retroceder como algum desses pensadores conservadores do século XIX que dizia, não, racionalidade nenhuma serve. O que é que serve? Minha intuição. Bom, se é minha intuição, entende? Não, porque na minha intuição me coloca de imediato com uma transcendência que essa é perene, ela perpassa qualquer formação leiga e só o que vem dali e que eu escuto no recôndito do meu coração, eu posso dizer que é verdade. E se eu não disser que é verdade? Ah, porque você é um herege, porque você é um dissidente, porque você é um ateu, porque você é um incréu, porque você merece a fogueira. Vocês pensem que retrocesso é esse, né? O que vale, eu repito, para os transgêneros, vale para todas as outras identidades que a gente chama minoria e que a gente coloca hoje em dia no grande guarda-chuva da política de identidade. Essa política passou a conviver com a velha política de divisão de classes, que não tem mais o mesmo perfil. O operariado hoje, sobretudo industrial, é resumido. A gente não pode acreditar que o rural também, está entendendo, ou que o lumpen também mudou essa configuração. O que a gente tem, né, é uma grande aspiração a que os ideais democráticos eles se cumpram e se desenvolvam. As teorias, o que vier como apoio à prática, melhor. Se o apelo para que a gente mude, para que a gente saia da posição congelada, petrificada, que nosso conforto deixava, se pode vir de aparência fenotípica, se pode vir de modo de sentir atração sexual, de modo atitudinal, de maneira de se relacionar com o mundo, se é uma pessoa que não vê e que, de repente, pode ensinar a gente como o tato é alguma coisa rica, se o outro é um falante gestual e não verbal, isso tudo a gente tem que estar aberto. Eu já não falo nem da questão homem-mulher, porque essa, apesar de não estar decidida, ganha um fôlego, uma força extraordinária, porque a tradição de luta e de defesa é maior, né? Desde o século XIX, em particular, a história do movimento sufragista, até os grandes movimentos feministas dos anos 60, né? E que agora retomaram um fôlego muito maior nos últimos anos, nos últimos tempos, depois que uma disciplina universitária como a crítica cultural começou a existir nas universidades, boa parte. Isso ecoou na imprensa e isso, sobretudo, perpassou a produção cultural. São filmes, são seriados, são peças de teatro, são romances que repercutem tudo isso. Isso é a maneira da cultura colocar no nível maior, no nível mais refinado, aquilo que é muito doloroso viver ou lutar contra. A gente não pode ceifar. Eu acho que é o maior crime quando você quer absolutamente anular ou atrofiar a dimensão da imaginação, como vocês veem dentro da universidade, como vocês veem na produção artística, na produção intelectual como um todo, e como a imprensa é responsável pela difusão disso. Querer fazer isso é a gente querer nos mutilar dessa enorme área de sublimação e repouso, como eu disse que Freud diz. É nesse terreno da representação que eu posso falar da dor e ela ser bela o bastante para que eu não sofra tanto. Quem lê, está entendendo? Um romance feito O Sol na Cabeça, desse garoto lá, o Giovanni Martins, né? Que retrata, que é um grande escritor, um garoto jovem. Ele retrata a vida naquelas favelas do Rio de Janeiro, naquela aridez, naquela dureza, naquela limitação de horizonte. Ele retrata o racismo, ele retrata a violência das milícias. Aquilo tudo que a gente, quando vê, quando se depara, é um absoluto horror. Ele faz com que a gente pense duas vezes, que a gente crie outros elos de solidariedade, que a gente se sensibilize e não queira matar todo mundo com um tiro na cabeça. Faz tudo isso, Giovanni, e de uma maneira delicada, de uma maneira que nos conforta, de uma maneira que faz dizer, a gente é mágico no sentido de transformador em beleza. Então, ceifar esse movimento da cultura, ceifar a inteligência. Eu acho um dos piores crimes
que o autoritarismo populista ou o totalitarismo pode fazer. Né? Eu estou me estendendo um pouco além do gênero, mas porque vale também para o gênero, vale também para qualquer uma dessas coisas que a gente reporte como sendo a faina humana, como sendo a dureza humana, como a arte, não é? Como o pensamento sublimado transfigura isso tudo e faz com que a gente adote outra posição. Não é à toa que, a título de brincadeira, de novo meu herói Richard Hort, ele dizia que a Cabana de Patomais fez mais pelo racismo do que toda a obra de Kant, com os direitos humanos. Porque, evidentemente, eu não vou dizer que a Harriet Beecher Stowe é a grande escritora, quer dizer, não se trata disso, mas se trata de, com o meio artístico, chamar a atenção para qualquer coisa, que é aquilo que narcisisticamente, inconscientemente, a gente é capaz de fazer sem se dar conta. Né? Porque eu vou só complementar. O problema do mal é que ele raramente se apresenta como tal. O problema do mal é, como Hannah Arendt diz, é que ele está na banalidade. O problema do mal é que raramente o agente do mal se dá conta da barbaridade que ele está fazendo. Né? Quando se cala diante da injustiça, quando bate palma de maneira irresponsável por uma anedota, uma brincadeira que discrimina. Quando elege, sem pensar duas vezes, demagogos, autoritários, retrógrados, obscurantistas, em troca de um benefício imediato. O preconceito contra o saber, contra a tradição cultural, o preconceito contra quem se esforça para poder chegar no nível civilizatório, emancipatório, ou seja, está mais próximo, cada vez dá um passinho aqui e ali, para agir de maneira a respeitar a dignidade humana. Isso não pode ser achincalhado. Isso não pode ser objeto de desprezo, de veto ou de perseguição. Boa noite. Pai ou mãe que tem distúrbio psicológico pode influenciar no desenvolvimento da identidade própria do seu filho? E fazendo assim com que ele se sinta confuso com sua própria personalidade? Sim, com certeza. Né? Você tem razão. Isso é um acidente de percurso. Infelizmente, pessoas que são frágeis, pais ou mães, né? Eles muitas vezes intervêm de maneira a dificultar a criança a adquirir uma identidade sólida, um equilíbrio narcísico suficiente para ela ter serenidade na vida, saber fazer suas escolhas e saber o nível de satisfação a qual ela pode aspirar. Né? Agora, eu também diria que, nesse tempo de prática, em geral, eu conheci muito pouco pai, muito pouca mãe que, de fato, quisesse o mal dos filhos. O Winnicott, que é um dos autores de minha preferência, ele usa a expressão mãe suficientemente boa e diz que a maioria de nós, das mães, ela é suficientemente boa. A maioria. Se não fosse boa, estaríamos todos loucos ou mortos. Ele tem razão. Eu raramente encontrei um pai ou uma mãe que quisesse fazer mal ao filho, né? O que acontece é que, muitas vezes, a dose de amor e de proteção vai além da conta. Né? O que acontece é que os modos de amar, muitas vezes, refletem nossas carências narcísicas. Refletem, por sua vez, nossas fragilidades identitárias. E eu acho que a gente tem que ser condescendente, muito acolhedor e muito receptivo. Porque mesmo isso que a gente chama amor, eu, de novo, vou dar outro exemplo literário. Você vê aí? Eu acho que é uma fonte magnífica. Aliás, nisso eu sigo Freud,
que dizia para aprender psicanálise, leia literatura antes de fazer teoria. Ele tinha razão. Foi com Sófocles, com Shakespeare, com Dostoiévski. Muito bem. Tem um livro do Graham Greene, que é um autor com que o Felipe falou, eu fiz um certo trabalho, um certo estudo, que eu gosto muito, se chama Um Caso Liquidado, onde um rapaz está falando dos desafios amorosos dele com outro. Estão conversando isso num lugar desolado no interior da África. E tem uma hora que eles começam com essa confidência e ele, então, o herói, diz para o outro, amor, bom, amor de mãe, pois bem, quando minha mãe dizia eu te amo, eu escutava mãos ao alto. É dizer, mesmo o amor, ele pode ser, e isso eu não estou dizendo que eu tenha receita, não. Quem dera que eu tivesse. Ou não, talvez não, aí eu não seria humano. Então, mesmo o amor, muitas vezes, que a gente dá ao outro, pode parecer ao outro exigente. Pode ser que pareça ao outro que a gente está querendo aquilo que ele não tem para dar. Então, a demanda parece excessiva. E o outro pode criar todo tipo de estratégia defensiva para poder não ser mais objeto daquilo ali. Vocês imaginem como é difícil criar filhos. Como é difícil. Agora, é mais difícil ainda se pelo desenraizamento cultural você não sabe mais o que é ser pai ou o que é ser mãe. Aí é como se você fugisse e não tivesse nenhuma condição de rever. Eu vou dar um exemplo. Noção de autoridade, que os demagogos acham que autoridade é igual a intimidação. Demagogo arbitrário, autoritário, obscurantista. Autoridade é sinal de respeito, evidentemente, e todo respeito está cercado de amor e da intuição implícita que o outro tem alguma coisa que me dá. Mas eu só posso dar alguma coisa a alguém se eu estiver narcisicamente compensado. Para poder eu chegar, digamos, ser um pai, e falar ao meu filho que o que eu estou transmitindo para ele é qualquer coisa boa, eu tenho que acreditar nisso. Se eu sou um pai, digamos, mediano, que pertence à camada de pessoas que não têm distância social do que vivem, e se eu acho que tudo o que eu faço é completamente irrelevante, por exemplo, se eu sou torneiro, se eu sou caixa de um supermercado, se eu sou secretário, se eu sou gerente, se eu sou um médico que trabalha no hospital público, se eu acredito que tudo isso que eu faço, que me torna um cidadão, né, operante, honesto, justo, no exercício de alguma coisa que é fundamental para que a sociedade trabalhe, essas pessoas que carregam, por exemplo, esse país nas costas, muitas vezes não têm a menor condição de dizer para os filhos, seja como eu sou. A sociedade do espetáculo, ela perverteu isso. A sociedade do espetáculo, a precificação de tudo, fez com que os modelos que a gente tem hoje em dia não sejam modelos de seriedade, de compromisso. Não sejam modelos de preocupação com o que vem depois com as gerações. O nosso modelo é a visibilidade. E a visibilidade da celebridade. E a visibilidade da celebridade a qualquer custo. De maneira que a maioria das pessoas com poder resolveu que só dando espetáculo, só transformando na vida num show, elas podem ser visíveis e servir de exemplo aos outros. Isso é letal. Isso é ácido sulfúrico na paternidade e maternidade. Os ideais básicos de honestidade, decência e justiça na vida pública e de agir segundo seu melhor talento na vida profissional ou privada, tudo isso, que forma a base de estabilidade na sociedade democrática, começa a ser erodido por essa visão de um poder espetacular que é absolutamente fictício, que aquilo é mantido às custas de uma maquinária que destrói ilusões, destrói respeito, destrói autoridade. Então, muitos pais e mães hoje, eles hesitam em exercer porque eles próprios não se acham capazes, eles foram proletarizados, terceirizados na função, eles não se acham capazes
de transmitir para filho valores que eles querem, o resultado. Um dos valores que é o valor de dizer abertura para o mundo, abertura para a diversidade, abertura para o respeito, eles retrocedem e se tornam, então, déspotas, tiranos, se tornam violentos. Mas, eu repito, mesmo quando erram, 99% eu não conheci diferente, se é que a gente pode dizer errou porque queria o bem. Só que tem contingência cultural que retira, que tira o equipamento, que não dá os elementos para que ele possa exercer essa função dificílima, que é a da paternidade e maternidade, numa sociedade dominada, né, pelo ideal da família conjugal, nuclear, e que de repente se espatifou, que não é mais. E que ainda assim você guarda a obrigação de seguir. Isso a gente tem que considerar, eu acho que como clínico, como analista, né, para poder pesar e medir e ver que, tudo bem, um casal psicologicamente abalado pode trazer dificuldade para os filhos, alguma. Eu estou falando da média, né? Não estou falando da ponta, porque aí não serve para a estatística. Mas, na maioria, as pessoas erram com boa intenção. Nesse caso. Né? É completamente diferente da alienação e do desconhecimento de que a própria banalidade com que agem pode trazer um mal catastrófico depois. Isso a gente não tem direito de ser inocente. Essa ingenuidade, essa credulidade, ela é uma ingenuidade e credulidade culpável. Eu tenho que pensar 2 vezes na banalidade daquilo que eu digo, ou da maneira que eu me comporto, ou naquilo que eu transmito. Né? Mas afeto, pai e filho, isso é uma coisa de outra ordem, onde o erro e o acerto são quase a regra. Né? Uma pergunta da internet, do Walter. Ele te pergunta o que o senhor pensa dos atalhos oferecidos pelas redes sociais. Clique aqui, fique milionário, baixe esse aplicativo e tenha um encontro amoroso, faça esse curso online e vire filósofo. As frustrações com essas promessas que não podem ser cumpridas ajudam a explicar tanto ódio? Olha, eu acho que o ódio, pelo menos como eu estou percebendo ele, é um ódio menos individualizado e personalizado, é claro, do que mais um ódio a essa espécie de desenraizamento maior. Né? Com relação à internet, com relação a isso que a gente pode chamar de identidade digital, um amor digital, felicidade digital, raiva digital, isso tem um tom de semblante, tem um tom de mascarada, tem um tom de artifício que a gente é preciso tomar distância. Eu acho que eu não saberia, porque eu não sou expert nem perito em estudo desse tipo, né? Mas pelo que eu posso ver, na experiência pessoal e relatada por outros que estão estudando, isso é uma coisa que veio de maneira avassaladora em muito pouco tempo. Como todas as coisas, tem ganhos e perdas, não tem como, na vida é assim. Então, claro que os ganhos não precisa falar. A gente hoje em dia tem acesso a coisa que jamais pensaria ter, em matéria de informação, de proximidade, inclusive de troca afetiva. Né? Eu penso que site de encontro, falar com familiares que estão longe, tudo a coisa são um ganho na sociabilidade. É um ganho na cultura você ter pessoas mais próximas. Quanto à fragilidade das comunidades que se formam, é verdade. Existe aquela ideia de que, para me desentender, basta dizer, eu saí do grupo e acabou, aquelas pessoas deixam de existir. E você não faz isso na vida real. Agora, não faz isso na vida real em termos. Que as pessoas arranjavam outra maneira, tá entendendo, de sair de circulação quando queriam. Dentro da regra e dentro da etiqueta. Atualmente é só a velocidade com que isso acontece. Agora, é claro que como analista a gente acha que vínculo de peso, vínculo amoroso durável, tem um valor que nada compensa. A prova é o vínculo de sangue. É qualquer coisa que a gente diz o tempo inteiro, não tem ex-pai, não tem ex-filho, não tem ex-mãe, não tem nada disso, porque a gente sabe o quanto um vínculo desse durável é algo que é absolutamente precioso, porque isso é o abrigo no mundo sem compaixão. A gente sabe que conta com a incondicionalidade disso, pouco importa o percalço,
E por isso tem tanto valor na nossa vida. Quem dera a gente tivesse mais vínculos dessa ordem, né? Muito bem. Isso dito, o que pode estar acontecendo é que as pessoas, com a velocidade com que elas substituem o grupo de interlocução, elas estejam ficando com a impressão de que estão cada dia mais sozinhas. Mas eu acho que elas estão ficando cada dia mais sozinhas não é só pela prática do uso da comunicação digital. Elas já vinham ficando mais sozinhas. Se vocês lerem os grandes autores, por exemplo, dos anos 60, eles mostram que essa ideia da competição, essa aura que havia da ideia de liberdade, fazia com que a pessoa quisesse romper completamente com qualquer laço tradicional e, supostamente, chegar numa terra prometida do gozo, onde tudo seria possível e onde ela teria milhares de possibilidades de decisões, e quem tem que decidir entre milhares de decisões acaba não decidindo nenhuma. Já nos anos 60, o Philip Rifkin, que é um grande crítico da cultura, escreveu um livro chamado A Rebelião das Elites, e o outro, Freud, Pensamento Humanista, onde Rifkin dizia: a gente quis se libertar da igreja e acabou entrando no hospício. Hoje, a gente, está entendendo, vive feito animais, cada um na sua jaula, dentro de um zoológico. Sem comunicação com quem está do lado, ouvindo só as queixas, os urros e os movimentos de angústia, sem poder se aproximar, como se houvesse uma maligna barreira que nos impedisse de chegar junto no outro. Isso é verdade antes. A digitalização das vidas acelerou. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque o ano passado, o Serviço de Saúde Inglês criou um ministério que é um ato de acusação contra a nossa cultura, que é o Ministério da Solidão. E agora, esse ano, os alemães vão copiar. Por quê? Porque 10% da população inglesa estava padecendo de um isolamento tal, que aquilo acabava prejudicando tudo, a saúde física e mental, sem falar nos desgastes da sociabilidade, no descaso com tudo, com casa, com rua, né? Vocês viram que tem outra matéria que saiu, eu acho, de idosos que iam comprar em supermercados e repartiam as compras para ter a ocasião de dar bom dia e boa noite ao caixa, né? E outros que cometiam crimes, senhoras, para poder ir para a cadeia e ter com quem conversar. Quer dizer, isso é a cadeia japonesa. Entende? Essas pessoas estão aumentando o nível de superfluidade. A gente não suporta conviver com isso. Esse isolamento que Hannah Arendt diz é o fenômeno elementar do totalitarismo. É o estado de desgarramento, é o estado de solidão, onde então alguém te promete um pertencimento que parece você estar no clube dos privilegiados. Pois bem, essa massa das pessoas, ela está crescendo. Você pense nos velhos, por exemplo, né, que estão se tornando qualquer coisa que todo mundo fala hoje dos velhos como um problema. Eles não são mais, de maneira nenhuma, testemunho da evolução da humanidade. Ou não são mais, de maneira nenhuma, testemunho de que a gente precisa redefinir nossos laços para ver como é que cabe aquela pessoa que nos deu a vida. E que, afinal, foi responsável pelo futuro do mundo, que produziram gente. Não. Essas pessoas estão se tornando um problema. Essas pessoas são um problema para a previdência, essas pessoas são um problema para a saúde, essas pessoas são um problema para a família, são um problema para a medicina. E vejam, sobretudo, na vida dessas pessoas, elas padecem de um castigo que eu acho que raramente a gente foi capaz de imaginar voluntariamente uma coisa tão dura e tão cruel. O que elas digam, o que elas pensem, aquilo com que elas sonham, aquilo que elas façam, ou aquilo que elas deixem de fazer, é absolutamente irrelevante.
ninguém escuta, ninguém olha, ninguém presta atenção. É um verdadeiro exílio em vida. Um verdadeiro degredo da condição humana. Essas coisas é que eu chamo a atenção porque nosso compromisso com a sociedade democrática, nosso compromisso com a dignidade, tem que se estender a isso tudo. Esse é nosso juramento. Como a gente tem o juramento de Hipócrates na medicina, nosso juramento enquanto cidadão democrático é esse, o da dignidade, como eu li agora que Kant diz. Então são todos têm direito a uma vida justa, a uma vida digna. Ah, bom, não tem como eu saber agora como lidar com a população envelhecendo. Vamos tratar de descobrir. A gente não sabia, antes de se debruçar, por exemplo, sobre pessoas com autismo, a maravilha do que elas eram capazes de fazer. A maneira como elas faziam exercício matemático, a maneira como elas eram capazes de dissociar a luminosidade de outra forma, a maneira como elas escutavam os sons e classificavam isso de uma maneira que a gente é impensável que a gente pudesse entender, e eles, quando chegaram via computador, via teclado, puderam nos ensinar coisa que a gente não sabia. Foi a atenção, foi o cuidado que integrou essa faixa de pessoas para o nível do nosso convívio pleno. Eles são cidadãos de primeira classe. Não vamos construir clube VIP em matéria de humanidade. Isso existe aqui nesse nível. Está tudo bom. O narcisismozinho do cotidiano, o feijão com arroz do narcisismo, constrói sala VIP, constrói isso, aquilo, tudo outro. Mas tem outro lado. Tem outra faixa. Tem a faixa kantiana. Tem essa faixa aí da dignidade. Aqui em cima, todos são cidadãos de primeira classe. A parte inteira, bem-vindo. A gente não tem direito de exilar nem degradar ninguém. Professor, infelizmente a gente está sem tempo para mais perguntas, mas antes de ter uns avisos finais aqui da nossa apresentação, antes da gente encerrar, eu quero repassar a palavra para o senhor, caso queira fazer uma conclusão da noite de hoje. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, que eu sei que se deslocar hoje em dia com tempo e com trabalho é um problema, e eu quero parabenizar vocês que organizaram o Café Filosófico e mantêm isso vivo há tanto tempo. Esses locais são locais preciosos. Esses locais são guardiões da nossa cultura. Esses locais fazem mais ou menos aquilo que os monges fizeram quando fugiram da Roma medieval depois dos vândalos e foram para a Irlanda guardando todos os manuscritos da grande civilização latina, que é o que permite a gente ter acesso ao que a gente teve e é um passado que a gente respeita. Então, parabéns a vocês todos, uma vez mais, muito obrigado. Eu espero que a gente continue a apreciar o conhecimento como sendo uma alavanca da liberdade e da dignidade humana.